Os negros são uma maldição. Os negros são amaldiçoados. Essa é a frase de Sérgio Camargo da Fundação Palmares. Uma fundação que deveria representar o movimento negro no Brasil. Mas à frente dela foi colocado justamente um rapaz que ele é bozoísta, ou ele é seguidor de Bozo, e é o chamado Capitão do Mato. O que é o Capitão do Mato? É o exemplo daquele vereador negro lá de São Paulo, Fernando Holliday, que também zomba dos seus próprios irmãos, do MBL. O Sérgio Camargo segue a mesma linha do Hélio não sei o que, Hélio também, que botou Hélio Bolsonaro, aquele rapaz afro que fica atrás lá do Bozo, em todas as apresentações que ele vai, inclusive quando foi nos Estados Unidos, há um tempo atrás, antes da coronavírus, ele apresentou aquele rapaz que é um deputado como o meu negro, uma referência racista do que os antigos senhores de escravo nos Estados Unidos, quando eles tinham alguém, um camarada que era escravo, mas que tinha uma certa cultura, que falava outras línguas, ou tocava um instrumento, como naquele filme 12 anos de escravidão, como no filme Django, eles chamavam de meu negro. O meu negro. Então ele chamou o Hélio, que mudou de nome, é um deputado, Hélio Bolsonaro. O nome dele não é Bolsonaro, mas ele chama, teve que mudar o sobrenome dele para se eleger. E aí o Sérgio Camargo, agora que é representante da Fundação Palmares, que é uma associação governamental que tem que garantir o direito dos negros, em pleno protesto nos Estados Unidos pela morte de um negro sufocado por um policial branco, em pleno assassinato de negros no Rio de Janeiro. E o Brasil também está numa situação, porque eu até disse que agora eu sou corintiano, porque a torcida do Corinthians diz que vai voltar às ruas, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Eles vão voltar. Então, gente, incrível como uma pessoa se torna um capitão do mato. O que é o capitão do mato? O capitão do mato, na época da escravidão, porque nós ficamos 400 anos escravos, como nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, o capitão do mato, em alguns países, ele era o quê? Ele era aquele negro que ele tinha uma certa cultura a mais. Então, o senhor dos escravos, percebendo que ele era um cara mais inteligente, fazia o quê? Que ele tinha uma certa cultura a mais, porque havia filho de senhores dos escravos, violentava as escravas.
os donos dos engenhos, os donos lá sei lá, dos pelourim da vida, não sei como chamava isso. Os escravagistas, eles tinham as suas esposas, mas de vez em quando eles visitavam lá as escravas. Qual o exemplo daquela famosa novela Escrava Isaura? Ela era filha do Leôncio, vocês lembram bem. Filha não, ela era filha de outro, mas o Leôncio, né, queria a escrava porque a escrava ela tinha uma pele branca. Então, algum desses escravos que tinham um certo conhecimento a mais, eles sabiam quando o negro fujão, porque os escravos queriam fugir daquele sofrimento, porque eram humilhados, apanhavam, trabalhavam de graça e tinham que entrar na chibata. Era isso que eles faziam com os nossos descendentes, com os afrodescendentes, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E o movimento de Luther King veio contra isso, como o movimento de Abraham Lincoln também, foi presidente da República, veio contra isso. Então, gente, o que acontece? Quando esse capitão do mato, ele se unia com o senhor dos escravos, o que ele fazia? Ele dizia para eles, ó, tem alguns negros que são fujão, porque o negro, quando colocava aquela cadeia no pé dele, aquela coisa para prender o pé dele, ele sabia que tinha negros que tinham o pé, a canela mais grossa, não conseguia fugir, mas aqueles que tinham canela mais fina, o pé mais fino, ele conseguia sair daquelas cadeias nas pernas, daquelas algemas, e conseguia fugir. Então ele avisava para o capitão do mato, que era uma espécie de jagunço, ele avisava para o senhor dos escravos, dizendo, ó, aquele negro lá, ele pode escapulir, porque a canela dele, o pé dele é mais fino, ele vai fugir. E aí ficaram conhecidos os capitães do mato, bem representado pelo lá o Samuel L. Jackson, né? Quando naquele filme lá, Django, porque ele oprimiu seus próprios irmãos. Então esse Sérgio Camargo é mais um capitão do mato. Mas nesse governo de malucos, nós sabemos que é um governo translocado que visa desestabilizar a nação. Por exemplo, a Damares dos direitos humanos não faz nada pelos direitos humanos. O cara da educação é contra a educação. E diz que vai prender está respondendo agora. Quase respondendo, porque vai prender o ministro do Superior Tribunal de Justiça. O outro lá, o Vélez, o Salles, sei lá, o que é do meio ambiente, também incentiva, falou lá, vamos deixar passar boiada, enquanto todo mundo está preocupado com o coronavírus, vamos assinando, vamos metendo a canetada, vamos fazendo as nossas leis para liberar terra para os latifundiários, para os grileiros, para aqueles que do agronegócio, gente rica, tipo lá o marido da Regina Duarte, que é dono de boiadas e tal, os reis do gado. Então, todos esses camaradas que não são por exemplo, agora está na saúde o cara que não é da saúde, porque o que era da saúde, que era o Mandetta, teve que sair fora. Ele sempre vai colocar um cara que não é daquela área, para quê? Para justamente estragar com aquela área. Ele colocou lá na Fundação Zumbi dos Palmares um cara negro que é contra os negros. É o que eu venho falando.
com relação aqui na Serra também. Nós temos aqui movimento negro, mas nós não temos representação. Fica todo mundo calado. E quando chega a eleição, movimento negro, me chamaram uma vez para participar aí no PSDB, de um movimento negro. Eu fui e participei e falei, aqui não tem nada para defender negro aqui. Inclusive esse cara lá, o Sérgio Camargo do Zumbi do Palmares, ele é contra a cota, sabe por causa de quê? Ele, não, todos têm que ter direito igual. Sim, mas e os 450 anos de escravidão que os negros passaram? E depois, quando terminou a escravidão, que a princesa Isabel, que era abolicionista, ela assinou a lei em 1888, ela teve que se exilar do país e os negros foram soltos na rua. Muitas vezes tinha que ficar um ano para comprar uma camisa, porque os brancos, enquanto eles eram escravos, eles tinham pelo menos uma camisa e uma calça. Depois que eles receberam a libertação, não davam mais lugar para os negros, porque o negro voltava lá para trabalhar. Olha, eu trabalhei com o senhor, eu era escravo e eu queria um salário agora. Não, eu queria você como escravo, como capacho. Agora não, agora não vou te pagar nada. Vou pagar os imigrantes. Aí os imigrantes vinham para cá, chegava aqui, dizia, nós não, nós queremos receber. Que eram brancos, olhos azuis, gerando então a classe média. É essa a história do Brasil. E nos Pelourinhos ficavam, na Baía da Guanabara, lá na Bahia, no Rio de Janeiro, ficava quem? Os negros, na rua. E depois eles foram para onde? Para as favelas. Porque não tinham lugar nem para morar. E não tinham um trabalho digno. Né? E aí vem esse camarada aí, com uma mentalidade bozoloide, e diz que os negros são a maldição. Ele é a maldição. Tinha que sair de lá e botar alguém representante. Mas como que pode botar um representante numa nação onde nós temos um camarada com uma visão, uma mentalidade fascista governando uma nação? E não está nem aí para 30 mil mortos que morrem pelo coronavírus. Que ele diz, e daí? E daí? Hoje alguém perguntou para ele, o senhor não guarda o luto pelos mortos, não? Ele falou, esse é o destino de todo mundo. Sim, mas quando Barack Obama estava no poder, lá nos Estados Unidos, o Trump não, porque o Trump também é outro. Barack Obama pediu, se solidarizou com os americanos que estavam sofrendo. Nós temos um presidente da República que não está nem aí para o povo que está morrendo. E que vai tentando carcomer a República. E agora vem mais uma aí, mais uma agora. Dizendo que os negros é uma maldição. Então, dia após dia, esse governo vai cometendo crimes. E fica um bando de fanáticos ainda adorando este homem. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa nação e daqueles que estão perdendo seus entes queridos, apesar de nós não vermos nenhuma palavra desse governo para minimizar. Eu volto
se Deus permitir.